2, verso 8, carta à igreja em Esmirna, Apocalipse 2, versículo 8, podemos ler? Glória a Deus. Vamos ler então assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: aquele que é o primeiro e o último, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguições durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Amém? Vamos fazer um instante de oração. Pedir ao Senhor que Ele venha falar conosco, aleluias, através dessa palavra. Amém? Soberano Deus, maravilhoso Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai. Senhor, diante, meu Pai, do Teu poderio, meu Deus, entregando aqui, meu Pai, o nosso clamor, as nossas vidas nas Tuas mãos, meu Pai, através, meu Pai, que dessa palavra aqui, meu Deus, que o homem acabou de ler, meu Deus, mas o qual dá o discernimento, o entendimento e a sabedoria ao Senhor. Meu Deus, meu Pai, que nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha continuar manifestando do Teu poder, através, meu Pai, desse Evangelho, meu Pai. Oh, meu Deus, o Evangelho que tem o poder, meu Pai, de remir o homem do pecado, o Evangelho que tem o poder de curar as enfermidades, o Evangelho que tem o poder, meu Pai, de repreender demônios, de nos libertar do homem carnal, meu Deus, meu Pai. Oh, Deus Santo, Deus amado, e através aqui, meu Pai, do segundo elo dessa campanha, meu Deus, nós estamos, meu Pai, segundo o Senhor me tocar, meu Deus, para estar fazendo aqui, meu Deus, que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, venha manifestar o Teu poder, venha manifestar a Tua glória, venha manifestar a Tua graça, meu Deus. Senhor, que seja o Senhor aqui, revelando, meu Pai, a cada coração a Tua vontade, que não seja eu, porque eu sou falho, e eu não tenho nada a oferecer a ninguém, mas o poder do Senhor continuará a ser manifesto aqui, através, meu Pai, da Tua palavra. Então venha confirmar a bênção, o milagre e a vitória, é o que nós te pedimos e viemos te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, Jesus. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus, amém? Pode exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Carta a igreja de Esmirna. Nós vemos aqui a revelação de Jesus Cristo, aleluia, Ele mandando João escrever, aleluia, a igreja de Esmirna. Aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, que foi morto e foi ressuscitado, morreu por amor a nós, né? E nós continuamos vivendo no pecado, vivendo da nossa maneira, o nosso bel prazer, aleluia, dizendo que nós temos Jesus, que Ele está no nosso coração. Mas Jesus, Ele não quer o nosso coração, né? Ele quer a nossa alma, porque o coração é carne, a Bíblia diz, aleluia, que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos, mas que a nossa alma segue a juízo. E para a nossa alma, aleluia, seguir ao juízo, nós não sermos condenados, nós temos que estar vivendo o Evangelho, que não veio somente para o evangélico ou para o crente, como muitos dizem, mas, aleluia, é uma palavra a qual veio para todos nós, mas infelizmente, louvado seja Deus, nem todos o receberam, né? Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Jesus, quando esteve, aleluia, quando o Verbo se fez carne, conforme diz a palavra, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Muitos ali negaram, aleluia, ao Senhor, né? E assim continua sendo negado até, aleluia, louvado seja Deus, até os dias, né, de hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Infelizmente, o povo não tem dado crédito, aleluias, à palavra do Senhor, né? O povo tem preferido viver
segundo, louvado seja Deus, a sua própria maneira, querendo mesmo obrigar, aleluia, o Senhor a trabalhar a vosso favor. Muitos acham que essa palavra foi feita só para o crente, mas no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 8, a palavra diz para nós: se alguém está sem orientação, está sem doutrina, sobre a qual ela vem para todos, aleluias, então não sois filhos legítimos, mas sois bastardos, Então, aleluias, nós somos filhos por adoção, mas, aleluias, nós somos filhos, se nós recebemos a palavra do Senhor. Nós queremos alcançar a bênção de Deus, mas a palavra do Senhor nos diz para nós também no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, se estiveres em mim, as minhas palavras em vós, aleluia, o que pedires, recebereis. Então, muitas das vezes o diabo tem entregado bênção e o povo tem achado que é o próprio Cristo, mas, aleluia, nós sabemos que não é. E aqui nós vemos, aleluia, a carta que veio à igreja de Esmirna. O Senhor fez as seguintes afirmações: Ele conhece as nossas lutas, Ele sabe o que o povo tem passado, e a tua pobreza, mas tu és rico. Quando o Senhor diz aqui pobreza, Ele não diz pobreza em sentido material, mas essa carta aqui ela veio para nós no sentido espiritual, que Ele conhece as tuas aflições, a tua pobreza, contudo, tu és rico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui a palavra diz para nós, dos homens, que a própria Bíblia diz para nós, do que vale o homem granjear, ou seja, ganhar o mundo todo, e não ter a salvação da alma. Aqui o Senhor está fazendo uma exortação. O Senhor sabe das aflições, aleluia, Ele conhece as aflições, conhece a pobreza, contudo, tu és rico. Por quê? Aleluia, os homens estão passando lutas, estão passando dificuldades, louvado seja Deus, aleluia, na vida espiritual, aleluia, está pobre, está sem Jesus na vida, louvado seja Deus, mas é rico. Por quê? Porque tem bens materiais, mas o Senhor diz aqui: tu és rico de bens materiais, conforme diz para nós a parábola, aleluia, do rico insensato, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 16, louvado seja Deus. Aquele homem, aleluia, aonde era rico, tinha muita coisa ali em abundância, e, aleluia, estava prosperando tanto, mas tanto, que o celeiro, o qual tinha ali, já não cabia mais o que estava produzindo ali, aleluia, na terra daquele homem. O que ele estava colhendo já não cabia mais no celeiro. Ele teve na sua mente a ideia de derrubar aqueles celeiros dele e fazer celeiros maiores. Louvado seja Deus, porque assim ele guardaria toda a safra e todos os bens dele. Aleluia. E assim ele pensou consigo, porque, aleluia, eu creio, pela instrução que a palavra traz para nós, que ele se sentia perturbado, porque a palavra diz para nós que ele via que ele crescia em abundância, os bens dele estavam crescendo, louvado seja Deus. Ele derrubou os celeiros, construiu maiores para guardar ali a colheita dele, e ele diz na palavra do Senhor, em Lucas 16 a seguir, que, aleluias, ele diria à alma dele, que era para a alma dele, aleluias, que ele estava ali com grandes bens, quantidade de bens muito grande, depositado para muitos anos. E ele dizia para a alma dele: agora tranquiliza-te, aleluia, bebe e diverte-te. Mas aquele homem não sabia que o que a alma dele precisava era de Jesus. O ser humano hoje em dia se enriquece, busca os bens materiais, vive na aflição, é infeliz porque acha que o mundo pode proporcionar felicidade para ele. Mas o mundo não traz alegria para nós. Eu digo isso por mim porque eu vivi lá fora no mundo muitos anos, e eu vivia numa agonia muito grande, aleluias, que eu gostava sempre de ser o último a sair de muitas festas. Quando eu chegava em casa me dava aquela angústia porque acabou aquela festa.
Hoje em dia, a angústia que eu tenho, aleluia, é quando eu estou na presença de Deus e nós vemos que a hora está acabando, aleluia, não, deu 9 horas, deu 9h15, deu 9h20, nós estamos com vontade de falar mais de Jesus, mas nós não podemos por conta do zelo, aleluia, da decência, da ordem que nós temos que ter por conta do horário. Mas que se fosse possível, se nenhum de nós tivesse mais que trabalhar para se alimentar, eu tenho certeza que a maioria que está aqui teria prazer em ficar dia e noite falando de Jesus. E nós ficaríamos aqui dia e noite contando testemunho, ainda não seria possível. Porque eu, com os meus 31 anos, se eu for contar do primeiro dia de vida, eu já fui até revelado que no ventre da minha mãe fizeram algo para tentar me matar. Então, eu ainda no ventre, eu não tinha nem vida. Eu estava no ventre da minha mãe e lá dentro já tentavam me matar. A minha irmã, da mesma forma, quando a minha irmã nasceu, ela teve que ser, eu não sei como que chama aquele negócio, ela teve que ser arrancada, porque não queria sair. Então, louvado seja Deus, aleluias. Se nós formos contar, nós não temos tempo para contar tudo que o Senhor fez por nós. E mais assim o ser humano ainda continua achando que os bens dele vêm da riqueza dessa terra. Quantas pessoas aí que se matam de trabalhar, louvado seja Deus, mas são infelizes. A pessoa, o lar está sendo destruído por quê? Porque não busca a Deus. Tem buscado muitas das vezes aonde ele não se encontra, que é o Deus de barro. Glória a Deus. O povo tem se prostrado diante do barro para adorar o barro, mas não adora a Deus. Tem prostrado para se adorar aí imagens as quais não pode fazer nada por eles. A Bíblia diz para nós em Timóteo que só há um mediador entre Deus, aleluia, e os homens, que é Cristo Jesus, que foi Ele que morreu por nós. Mas o povo continua aí buscando, aleluia, de maneira errada e se agarrando a Baal, que é o dinheiro. E esse homem aqui era a mesma coisa, ele achava, louvado seja Deus, que a riqueza dele estava nos bens materiais que ele poderia juntar. Mas aqui no mesmo livro de Lucas, capítulo 12, 16 a seguir, a palavra diz para nós que o próprio Deus afirmou para ele, aleluia, louvado seja Deus, tolo, esta noite mesmo eu hei de arrebatar a tua alma. E todos os bens que tem guardado, entesourado, louvado seja Deus, para quem ficarão? Por isso que a Bíblia diz para nós que não é para juntar tesouro nessa terra, aleluia, aonde a traça corrói. Porque nós sabemos que nós vamos morrer e dessa terra nós não vamos levar nada. E a palavra diz para nós que assim também vai ser, aleluia, com quem poupa a riqueza, junta para si mesmo, mas não é rico com Deus. Mas não busca servir, aleluia, o Senhor. Por isso aqui que o Senhor afirmou, louvado seja Deus, que conhece as aflições e a pobreza na vida espiritual, mas é rico, porque tinha muito bens, igual esse rico aqui que era insensato. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor também conhece, seguindo a palavra que traz para nós, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Louvado seja Deus. No passado, louvado seja Deus, aleluias, ali em Esmirna, que era uma cidade, aleluias, o povo achava que, como dizia, sinagoga, confundia sinagoga com o templo, com a igreja. Não, aqui é sinagoga que a palavra está dizendo para nós, louvado seja Deus, a blasfêmia dos que dizem judeus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por que a palavra diz isso para nós? Louvado seja Deus. Se diziam judeus, mas não eram. Era sinagoga de Satanás. Por quê? Viviam na mentira. Viviam no paganismo, adorando deuses estranhos. Viviam no engano. Então, aquele que não serve a Deus, ele serve ao diabo. Então os que eram sinagoga de Satanás estavam a serviço do diabo. Diziam ser judeus. É assim como nos dias de hoje. Vivem no nosso meio, dizem que servem a Deus, que são cristãos, porque tomam ceia, porque pregam, porque evangeliza, porque faz qualquer coisa na obra. Então diz que, aleluia, serve a Deus,
mas não servem. Mas, irmão, por que muitos vivem assim? É porque não conhecem a palavra? É porque não têm ouvido a palavra? Não. Vocês podem meditar aí, louvado seja Deus, no livro de aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 6. A Bíblia diz para nós: não por falta da palavra, louvado seja o nome do Senhor, não por a palavra estar falhando, mas a palavra diz para nós: mas nem todos que estão em Israel são israelitas. Então a palavra não é porque a palavra tem faltado. Eu creio que o que eu estou falando aqui os irmãos já ouviram, e muitos já ouviram e não praticam. Mas é por falta da palavra? É porque a palavra tem faltado? Não, é porque nós estamos em Israel, mas nós não somos israelitas. Nós somos descendentes de Israel, mas nós não somos israelitas. Nós não somos o povo escolhido. Nós somos chamados. A palavra diz para nós que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós podemos ver, eu creio que muitos aqui fazem isso. Você vai no mercado, você pega um pacote de feijão. Mas, irmão, o que tem a ver isso com a pregação? Você pega, aleluias, um pacote de feijão lá no mercado, na sua casa, e nós sabemos que aquele feijão, ele já passou por uma seleção. Então ali ele foi colocado naquela sacola como chamado. Mas eu creio que muitos aqui, louvado seja Deus, aleluias, eles não, louvado seja, ao chegar em casa com esse feijão, você abre a sacola e você ainda vai fazer mais uma seleção naquele feijão. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele feijão já foi chamado, já está na sacola. Agora fala para mim, se quando você vê pedra no meio do feijão, se você come. Você não come, você tira e lança fora. Então, chamado, feijão está na sacola. Escolhido, nós não comemos feijão estragado. Então o que é estragado é lançado fora. Aleluia. Mas não está na mesma sacola? Já não foi chamado? Então a Bíblia diz para nós que muitos são chamados, aleluia, nem porque todos estão, aleluia, em Israel são israelitas. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então nós estamos aqui, não é porque nós somos escolhidos, porque isso cabe a nós. A Bíblia não traz para nós e diz que o reino do céu é tomado à força. Mas como, irmão, brigando? Não, é esforçando para viver contra o pecado, para combater o pecado, as fábulas, as heresias. É isso que traz a salvação para nós. A Bíblia não diz para nós um versículo que nós estamos cansados de ouvir, e eu estou sempre dizendo aqui para os irmãos, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia não diz para nós isso em João 8,32? Lá em João 17, a Bíblia não diz para nós que santifica, Senhor, na verdade. A tua palavra é a verdade. Aleluia, glória a Deus. Então, o que liberta a gente, é o que eu já falei aqui, não adianta a igreja estar cheia de pessoas, vir um endemoniado aqui, sai, está liberto. Não, aquele demônio foi expulso, ele saiu. Não quer dizer que a pessoa está liberta, porque está liberto aquele que ouve a palavra de Deus, que pratica, aleluia, que guarda. A Bíblia não diz para nós que bem-aventurado, aleluia, é aquele que ouve e que guarda as palavras, aleluia, dessa profecia? Então, irmãos, aleluia, a palavra mostra para nós. A palavra, ela é clara, né? Nesse mesmo livro aqui, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado o que lê, o que ouve as palavras dessa profecia e obedece o que está nela. Então não adianta eu estar na igreja todos os dias e eu não obedecer o que eu tenho ouvido. Como diz aqui no versículo, aleluias, 8, né? Versículo 9, perdão, de Apocalipse 2. Aleluia, eu conheço as tuas aflições, que tu és pobre. Aleluia, eu conheço a tua pobreza, as tuas aflições, tu és rico. A pobreza é espiritual, mas materialmente nós podemos estar bem. Então a palavra de Deus, ela vem trazer para nós, os que dizem ser sinagoga, os que dizem ser judeus, mas são servos do diabo.
porque vivem na mentira, vivem na ganância, vivem na inimizade, nas emulações, na porfia, não tem paz com o seu irmão, e a Bíblia diz que é para seguir em paz com todos. Todos. A Bíblia não fala para me seguir em paz com os irmãos a Deus e amor. A Bíblia não fala para me seguir em paz com o pastor, com o obreiro. A Bíblia fala para seguir em paz com todos, mas a santificação. Então nós temos dois itens essenciais para que nós venhamos ser salvos: seguir em paz com todos, até mesmo com o macumbeiro, com o assassino. Nessa madrugada de terça-feira, aleluia, de quarta-feira, aliás, eu perdi um colega, um amigo que trabalhou comigo, que é o jovem que foi fazer algo ilícito e acabou perdendo a vida, que é o Hélito lá no 9 de março. E o que eu ouvi de pessoas dizendo: bem feito, fez por onde, bem feito, mereceu. Mas agora eu duvido que uma dessas pessoas que falou isso, louvado seja Deus, teve a coragem de conhecer Ele como que Ele era e dobrar o joelho e orar para Ele. Quantas das vezes que eu estive com Ele, trabalhando com Ele, eu pregava e Ele conhecia certa parte da palavra, porque Ele já frequentou a igreja quadrangular, então Ele conhecia, mas nós estamos vivendo um tempo, louvado seja Deus, o qual o povo não está tendo mais amor com o próximo. O amor de muitos esfriaria. Eu acho que porque a pessoa roubou, matou, eu sou superior a ela, mas a Bíblia não me ensina isso. A Bíblia diz que é para me colocar o meu irmão superior a mim. Eu tenho que me colocar abaixo. A Bíblia diz para nós, em Tiago, capítulo 1, versículo 10, aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna culpado todo. Será que nós nunca pecamos? Será que nós nunca falamos mal de ninguém? Será que nós nunca fizemos nada de errado? A Bíblia diz para nós algo muito importante, em Romanos capítulo 2, no versículo 1, aleluia, louvado seja Deus, tu que julga o teu irmão, mas faz o mesmo que ele. Então nós temos feito coisas erradas. Isso é ser sinagoga do diabo. Nós não temos mais amor, nós não temos mais, aleluias, compaixão pelo nosso próximo. Nós queremos apontar o erro do próximo como se nós mesmos fossemos santos, mas nós sabemos que nós não somos santos. Está faltando, aleluia, amor no coração do povo. Eu quero apontar o irmão, cara, o irmão caiu. Ah lá, o irmão fraquejou. Mas por que você não vai atrás do irmão? Ô irmão, como que você está? Como que você está? O que você está precisando? Vai lá e estende a mão. Porque a própria Bíblia diz para nós, se não me foge de memória, em Salmos 37, 24, que aquele que estiver por terra não ficará, porque o Senhor estenderá a mão. E a Bíblia diz que é para nós amar o nosso próximo como Cristo amou a igreja. Tem um mandamento, a Bíblia diz: um novo mandamento eu vos dou. Por que a Bíblia diz isso para nós? Porque se eu for amar o próximo como a mim mesmo, eu faço coisas ruins para mim, eu peco. Então eu vou querer que o meu próximo peque também. Então por isso que a Bíblia diz para nós: amai o próximo como Cristo amou a igreja. Porque nós vemos que Cristo, Ele deu a vida pela igreja. Então nós amando o nosso próximo como Cristo amou a igreja, nós vamos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Quando nós vemos o irmão na dificuldade, na fraqueza, até mesmo souber que o irmão pecou, eu vou orar. Eu não vou julgar o irmão. Eu não vou condenar o irmão, porque eu não sei o dia de amanhã. Às vezes amanhã eu estou passando pelo que ele passou. Por isso que a Bíblia mesmo diz para nós em Romanos 2: julga o teu próximo, mas faz o mesmo do que ele. Pare e pensa para você ver quantas vezes você já apontou alguém e chegou ali na frente, você fez até pior do que ele. Porque nós somos falhos. A igreja hoje em dia está vivendo um tempo terrível que não vê que já pecou um dia na vida. Nós vemos algo muito forte na palavra do Senhor. Aquela mulher foi pega em ato de adultério. Aquele povo, porque naquela época quem era pegado, em adultério era apedrejado. Nós vemos que aquela mulher foi, e eles levaram ela diante de Jesus para tentar Jesus, para ver o que ele iria fazer. Do jeito que ele estava, ele continuou escrevendo. E o que ele levantou e disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Será que nós somos tão santos ao ponto de ter pecado, ficou cego, não vê mais que lá atrás? Não, mas hoje eu vivo em santidade. Amém. Mas um dia na sua vida não existe a Bíblia diz para nós
que Deus olhou do céu para a terra e não achou um justo sequer. Agora, quem sou eu para querer me colocar acima do meu irmão? Mas é porque eu já pequei tanto, aleluias, que o meu pecado tirou o amor. O meu pecado tirou, aleluias, a compaixão para com o meu próximo. Eu já não consigo enxergar mais. Aquilo ali já esfriou, louvado seja Deus, dentro de mim. Mas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós ainda temos o tempo, né? Louvado seja Deus, de buscar, aleluia, a presença de Deus na nossa vida, de alcançar a misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome. Mas aqui o Senhor deixa para nós. Muitos dizem ser judeus, mas não são. Muitos dizem servir ao Senhor, mas não servem. Louvado seja Deus. Mas nós estamos vivendo essa hipocrisia. Infelizmente, nós estamos vivendo, aleluias, essa hipocrisia. A Bíblia diz para nós, como eu estava falando, Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, e a iniquidade é o pecado, segundo diz para nós em 1 João, no capítulo 3, no versículo 4. A iniquidade é o pecado. Então, por se multiplicar o pecado, o amor de muitos tem esfriado. O meu pecado é tão grande que eu não vejo mais, aleluia, o que eu já pequei, só vejo o pecado do meu próximo. Então a Bíblia diz para nós: conheço a blasfêmia, está blasfemando dos que dizem ser judeus e não são, porque estão servindo ao diabo, né? E aqui o Senhor disse para nós: não temas nada do que estás prestes a sofrer, porque o diabo vai lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis, aleluias, perseguições durante 10 dias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A fim de que sejam provados, e sofrerei perseguições durante 10 dias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós temos que crer, e nós temos que saber que a perseguição, aleluias, realmente ela veio para aquele que quer servir ao Senhor, para aquele que verdadeiramente ele é um judeu. E por que nós vamos passar, aleluia, a perseguição? É porque nós estamos buscando servir ao Senhor, conforme diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, versículo 22. Por causa do meu nome sereis odiados de todos, contudo aquele que permanecer até o fim será salvo. Então nós sabemos quantas pessoas que viviam com você, seus amigos, seus parentes, pai, mãe, tio, primo, prima, né, avô, avó, hoje em dia já não olha mais a sua cara. Por quê? Porque você virou crente. Agora ele é crente e ele acha que ele é melhor, e os crentes é tudo errado. Mas a Bíblia fala que por amor ao meu nome, e o nome do Senhor ele é glorificado através da palavra, a palavra que também é dele. Então, por amor ao meu nome, louvado seja Deus, vós sofrerão perseguições. Mas a palavra não diz aqui para nós, louvado seja Deus, que não é para temer nada do que estás prestes a sofrer. Louvado seja Deus. Por quê? Porque um irmão entregará à morte o seu irmão, o pai entregará o filho se rebelarão contra os seus pais e lhe causarão a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia traz uma instrução para nós aqui em Mateus 10, 23. Quando nós vimos a perseguição, fomos perseguidos num lugar, fuge para o outro. Ou seja, você não tem que bater de frente e querer afrontar o adversário, aleluia, brigar, né? Louvado seja Deus. Pois com toda certeza vos asseguro que não tereis passado por todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Louvado seja Deus. Nós vamos passar pelas aflições. E a Bíblia diz aqui para nós, no versículo, aleluia, 10 de Apocalipse 12, né, no final, a parte C desse versículo: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Louvado seja Deus. Aqui quando está falando coroa, não está falando coroa de um rei, de um monarca, né? Louvado, mas está falando de, como disse, quando naquela época, nas épocas de
das competições que havia nos jogos, aleluias, eles recebiam uma coroa de grinalda, uma coroa de flores. O vencedor recebia, né, essa coroa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas não é essa coroa que a Bíblia está dizendo para nós. A coroa que nós vamos receber é a salvação. Então, nós temos que ser fiel até a morte. Não adianta, aleluia, como Paulo mesmo diz para nós, que em vão percorrer a carreira. Por quê? Nós chegamos a um certo ponto, evangelizamos, pregamos, mas chega a um certo ponto que eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais na igreja, porque eu já fiz muito e já está bom. Não, ser fiel até o fim. Não é ser fiel até 2, 3 anos de evangelho, não. A Bíblia diz para nós até o fim. Enquanto tiver fôlego de vida, nós temos que ser fiel, aleluias, aleluias ao Senhor Jesus. Mas, louvado seja Deus, ser fiel até a morte, para nós recebermos, né, a coroa, aleluias, da nossa salvação. Porque o acusador, o diabo, ele vai lutar, e nós temos visto que ele tem lutado, e a missão dele é essa, é lutar contra o povo que luta, que busca para buscar o Senhor. Mas, se nós dermos ouvido à palavra de Deus, e nós compreendermos o que o Senhor tem falado para nós, louvado seja Deus, aleluias, nós de maneira nenhuma vamos provar, como diz o versículo 11, aleluias, a segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A segunda morte que a Bíblia diz para nós, mas irmão, a Bíblia diz que nós vamos morrer uma vez só. Como assim segunda morte? A segunda morte que a Bíblia fala para nós é a condenação ao lago de fogo, conforme está lá em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 14. Louvado seja Deus. É a segunda morte. Então, se nós somos fiel até o fim, nós não vamos provar a segunda morte, ou seja, a condenação. Nós vamos ter a morte física, que todos nós, né, entre aspas, passaremos por ela. Aleluia. A Bíblia diz que muitos não provarão a morte, porque muitos estarão vivos no arrebatamento. Então não passarão pela morte, serão arrebatados vivos, né? Mas muitos já partiram. Por isso que muitos blasfemam. Mas não é de hoje que eu ouço esses crentes falando que Jesus vai voltar, e esse Jesus dos crentes nunca volta. Quantas pessoas que você conhece que já morreu, que era crente e já morreu? Se essa pessoa morreu em Cristo, aleluia, buscando ao Senhor em santidade, Jesus voltou para ela. Há o arrebatamento individual e o arrebatamento em conjunto, que é o arrebatamento da igreja em si. Mas muitos já partiram, aleluia, e muitos já partiram também sem o Senhor. O diabo, a Bíblia mesmo diz para nós algo que nós não temos ficado em alerta, que Satanás, a Bíblia diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Por quê? Porque nós temos poupado o tempo. O diabo está usando aí os macumbeiros, bruxos, feiticeiros, né? Sem piedade, aleluia, de madrugada. Qual a última vez que você levantou de madrugada para orar? Os macumbeiros estão de madrugada lá batendo tambor para as entidades, para os demônios. Os espíritos também estão lá trabalhando, né? O diabo está enganando aquele povo. Segundo dizem, ser anjo de luz, como Paulo deixou para nós, que é pura enganação. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, 14 e 15. Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Louvado seja Deus. Então os filhos das trevas estão trabalhando incansavelmente. Mas se nós ouvirmos a palavra do Senhor, se nós dermos crédito à palavra do Senhor, que glória será, né? Nós alcançarmos a salvação da nossa alma. Louvado seja Deus. E como diz aqui, né, nós não vamos passar. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas como que nós não vamos ser lançados no lago de fogo? O que nós temos que fazer? Quais que serão lançados no lago, aleluia, de fogo? Aquele que não praticar aquilo que é ilícito, aquilo que é imoral, que é profano, que não agrada ao Senhor. Aleluia. Vamos dar uns exemplos. Apocalipse capítulo 21, versículo 8.
Porém, quanto aos covardes, a Bíblia de vocês deve estar aos tímidos, né? Ou seja, Deus mandou você falar algo e você não fala. Por quê? Porque está com medo da pessoa sair da igreja, está com medo da pessoa brigar contigo. Mas se Deus colocou na sua boca, você tem que falar. A Bíblia diz para nós, agora eu tinha que lembrar, mas eu não vou recordar, se saíram de nós, não era dos nossos, e isso se manifestou para que cumprisse a palavra do Senhor. Então, os covardes, o Senhor mandou você falar e você não falou. Os tímidos, o Senhor mandou você fazer e você não fez, você se intimidou. Você foi intimidado pelo homem. Aleluias. Os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam a imoralidade sexual, os bruxos, os ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago de fogo que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Essa é a segunda morte. A Bíblia diz para nós, aleluias, que os incrédulos, os que praticam a imoralidade sexual, louvado seja o nome do Senhor, os afeminados, louvados, não herdarão o reino dos céus. É a Bíblia que diz para nós. Não é o pastor, não é o obreiro, louvado seja Deus, aleluias. Olha, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não deixeis enganar nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, adultério. Aleluia, nós que adulteramos pecamos contra Deus, e aquele que é casado, aleluia, se divorciou e casou de novo com outra mulher, ou aquela que é casada se divorciou e casou com outro homem. Adultério, isto é adultério. Mateus capítulo 19 fala para nós, não me foge de memória, acho que é Mateus 19, fala acerca do divórcio. Romanos, Coríntios também fala, 1 Coríntios capítulo 7, louvado seja Deus, também fala para nós acerca de casamento, da vida conjugal. Nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, nem ladrões, nem avarentos, avarentos é aquele que só visa, né, o dinheiro, a riqueza, nem os viciados em álcool ou em outras drogas, nem os caluniadores, nem os estelionatários, louvado seja Deus, herdarão o reino de Deus. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Aleluia, como a palavra mesmo diz, né? Nem os enganadores, os fofoqueiros, louvado seja Deus, os idólatras, herdarão o reino de Deus. Essa palavra aqui, ela é viva e ela é eficaz. Ela penetra e o Senhor atinge aonde Ele sabe que tem, aleluia, que atingir. Louvado seja Deus. E nós temos que ser praticantes, irmãos, dessa palavra. Não adianta eu dizer que eu conheço, louvado seja Deus, mas eu não obedecer. Não adianta, aleluia, eu ter dinheiro, mas eu não herdar o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que Ele prometeu para os santos. Louvado seja Deus. E essa é a exortação que veio à cidade e à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja. Nós vemos aqui que o Senhor sempre traz a orientação ao anjo da igreja. Aquele que está à frente, aquele que está apregoando a palavra. O Senhor traz a direção para que ele venha instruir a igreja a abandonar a avareza e passar a ser rico em fé com o Senhor. Deixar de ser sinagoga do diabo, viver na mentira, na imoralidade, ali no homossexualismo, no uso de droga, de álcool, louvado seja nas porfias, nas brigas, na fofoca, na idolatria. Nós também somos idólatras. Quer ver uma idolatria muito grande que o povo pratica? Eu falar, fulano de tal vai estar aqui amanhã, e todo mundo sabe que Deus usa aquela pessoa tremendamente. A pessoa só vem no culto daquela pessoa, não vem no culto daquele irmãozinho, né, que é humildezinho, que não sabe nem falar direito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, irmãos, às vezes o inimigo está enganando a muitos. O inimigo está enganando porque o povo está agarrado no homem em vez de agarrar em Jesus Cristo, né? Mas aqui a palavra diz para nós: que tem ouvido, compreenda que o Espírito revela às igrejas, e aquele que vencer não provará a punição
da segunda morte. Ou seja, que vencer o quê? Que vencer a idolatria, que vencer a imoralidade, que vencer as drogas, que vencer as bebidas, que vencer a vaidade, que vencer, aleluia, o adultério, que vencer a carne. Porque a Bíblia diz que a carne ela anseia pelas coisas da carne. Já o Espírito, as coisas do Espírito. Vence aquele que você estiver mais alimentando. Amém? Irmãos, até aqui o Senhor falou comigo essa noite. Eu não vou além. Louvado seja Deus, porque o Senhor, Ele sabe do que nós precisamos e necessitamos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode exaltar o nome do Senhor Jesus com as palmas. Você que recebeu de bom grado esse Evangelho nessa noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.